Graça e paz, irmãos amados em Cristo Jesus. Mais uma vez quem vos fala é o irmão Reinaldo. Para você que já me conhece, já sabe que eu fui evangélico, hoje não sou mais evangélico, hoje só sou um cristão que seguidor de Jesus Cristo e sigo hoje o que a Bíblia tem me ensinado, né? O que a Bíblia tem me orientado, que eu tenho aprendido verdadeiramente o significado da Bíblia, das Escrituras, o que tem o Criador com as Escrituras, o que tem Deus conosco hoje, o que a Bíblia ela se refere para nós hoje. Para você que não me conhece, sou o irmão Reinaldo, já fui evangélico, hoje não sou mais evangélico, sou cristão e hoje eu sou um pregador do Evangelho da Graça, um pregador dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele foi um apóstolo designado com Cristo para trazer a mensagem bíblica aos gentios. O apóstolo Paulo tem as suas cartas escritas e as cartas do apóstolo Paulo ela tem direção, ela foi direcionada, tanto quanto você lê as cartas do apóstolo Paulo, lá está carta do apóstolo Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Gálatas, aos Éfesos, aos Tessalonicenses, a Tito. Então tem sempre uma direção, é uma carta com um remetente, né? Uma carta direcionada para cada situação, para cada igreja ali da época, né? Do apóstolo Paulo. Então, eu aprendi que a Bíblia ela é um livro que ficou no passado. Ela é um livro histórico. A Bíblia é um livro que não foi escrito para nós, para os nossos dias, para as nossas gerações. A Bíblia ela foi um livro escrito por judeus e para os judeus. Porém, as cartas do apóstolo Paulo, que é o Novo Testamento, que o Novo Testamento ele não começa em Mateus, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, são livros do Velho Testamento. Porém, alguns eventos neles que foram escritos depois da cruz. Mas todos esses livros escritos antes da cruz é Velho Testamento. O Novo Testamento mesmo, na verdade, ele começa nas cartas do apóstolo Paulo, aos Romanos, e vai até Hebreus, tá? Ali são as cartas do apóstolo Paulo, que ali são o Novo Testamento, que vai até Hebreus. Então, quando nós pegamos a Bíblia e lendo ela, e entendemos ela, a época que ela foi escrita, para quem que ela foi escrita, qual foi o objetivo da Bíblia, que objetivo a Bíblia nos representa para os nossos dias, o que temos que seguir ou não seguir, obedecer ou não obedecer o que está escrito na Bíblia. Então nós temos que entender ela e entender para que ela foi escrita, para que é a sua linguagem de figura, o contexto histórico, né, para quem a Bíblia foi direcionada. Eu quero trazer hoje para você um entendimento que se encontra no livro do Velho Testamento, ainda é Velho Testamento, né, o livro de Lucas. Lucas ele foi, deixa eu voltar aqui, Lucas ele foi um gentio que escreveu este livro aqui, que é o livro dele, né, o livro de Lucas, que está incluído no Novo Testamento segundo o sistema religioso, porém é Velho Testamento, mas Lucas ele é um gentio e ele escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, né? O livro de Atos também não é Novo Testamento. E o livro de Atos, ele é Lucas que está contando a história do cristianismo, a história dos apóstolos, para Teófilo, né? Um rei da época ali. Mas eu quero trazer para você um entendimento hoje, e esse entendimento é isso aqui, ó. Versículos difíceis da religião a entender. Jesus já voltou.
Amados irmãos, por que eu quero trazer isso aqui? Porque eu, hoje, como um pregador do Evangelho da Graça, eu também prego preterismo completo, né? O que é um preterismo completo? O preterismo completo, ele prega e afirma, nós pregamos e afirmamos e comprovamos com a Bíblia que a Bíblia toda já se cumpriu. Não tem mais nenhuma profecia na Bíblia para se cumprir aos nossos dias. Toda a Bíblia já se cumpriu. Ela de Gênesis até Apocalipse. Eu digo aqui, falo e afirmo sempre que o livro do Apocalipse, ao contrário do que o sistema religioso prega, o livro do Apocalipse é um livro que ele foi escrito por João na ilha de Patmos, onde Jesus ordena ele a escrever, ele conta passado, presente e futuro. Porém, amados irmãos, o futuro do livro do Apocalipse, para nós, já é passado. Porque toda a Bíblia ela já se cumpriu no ano 70 DC. Como assim no ano 70 DC? Não é 1970, tá? É no ano 70 DC da primeira era cristã. Em 70 DC da primeira era cristã, foi o fim da grande tribulação. No ano 70, veio ao chão o templo de Jerusalém, foi destruído no ano 70, ele veio abaixo, pelo general Tito, pelo Império Romano, onde Jesus ele afirmou isso, né, que o templo seria destruído, que seria o fim ali com a queda do templo. E foi o que aconteceu com a queda do templo no ano 70 BC, se cumpriu todas as profecias bíblicas. O templo de Jerusalém lá, que é o conhecido templo de Salomão, era a força da religião. Ali estava todo o poder religioso, se concentrava no templo. E Jesus fala para os discípulos que chegaria dia que não ficaria ali pedra sobre pedra que não fosse derribada. E foi o que aconteceu com o templo de Jerusalém. Acontecendo o fim, a parúzia. Por isso que nós afirmamos e provamos na Bíblia que Jesus já voltou. Jesus não vai voltar outra vez. Eu, por hora, eu era dentro do sistema religioso, eu era evangélico, pregava também o evangélico, eu aprendi e ensinava as pessoas a aceitar Jesus, ir para a igreja e aceitar Jesus, porque Jesus ia voltar e levar a igreja, e quem não aceitasse Jesus não ia subir, ia para o inferno. Então isso que eu pregava e ensinava as pessoas. E nós afirmamos que Jesus já voltou. Ele não volta mais. Esse cumprimento aconteceu. Esse evento aconteceu no ano 70. Em 70 BC foi o fim dos tempos e a volta de Jesus. Mas o sistema religioso, os evangélicos principalmente, fica esperando Jesus voltar. Um evento físico, que as pessoas vão ver, as pessoas vão olhar e falar, olha, aconteceu, vai sair em todos os jornais, vai sair em todos os noticiários. Tem pessoas que até falam comigo assim, então se Jesus já voltou em 70 DC, então por que ninguém sabe disso? Por que ninguém viu? Por que não é anunciado? Irmãos, é porque não foi um evento físico. Não foi um evento que as pessoas viram Jesus vir nas nuvens, que as pessoas presenciou Jesus vir, que aconteceu o arrebatamento, pessoas subiu para o céu e pessoas ficou. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi um juízo de Deus. A volta de Jesus ela aconteceu num juízo. E esse juízo de Deus aconteceu com a invasão do Império Romano a Jerusalém. Foi pronunciado e anunciado por Jesus, anunciado por todos os profetas. Daqueles dias, a destruição de Jerusalém, a invasão do Império Romano a Jerusalém. Jerusalém seria pisada, seria pisoteada. E o Império Romano, a partir de 63, 64 até 67, massacrou, até o ano 70 massacrou toda Jerusalém, toda a Judéia foi pisoteada. Os discípulos perseguidos, discípulos mortos, judeus sendo perseguidos, mortos, teve fome, peste,
Tudo isso aconteceu naquela geração, que é o chamado de a grande tribulação. Mas o assunto de hoje é outro. Eu quero estar aqui trazendo mais outros assuntos para vocês, irmãos. Aqui é o seguinte, o que acontece? Versículos difíceis da religião a entender. Lucas capítulo 21, versículo 21, 22, está tratando, Jesus está anunciando aqui, aonde iria acontecer o início daquela perseguição, da destruição de Jerusalém, né, que seria mais um evento para a vinda dele. Mas, quando nós olhamos hoje para o sistema religioso, nós entendemos que foi o que me ensinou e o que eu ensinei também, que em cada catástrofe que está acontecendo no mundo, nos nossos dias, nós afirmava, olha, Jesus está voltando, Jesus está próximo, Jesus está prestes de voltar. Veio a pandemia, falaram que Jesus estava voltando. A gripe suína, Jesus está voltando. A gripe da Angola, Jesus está voltando. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Jesus está voltando. Estamos no ano de 2025, se de repente amanhã, depois, ou daqui um ano, 2, 3, e espero que isso não aconteça nunca mais, mas se acontecer mais uma epidemia ou mais uma pandemia, anunciam novamente que Jesus está voltando. Cada terremoto que acontece, cada evento catastrófico que acontece no nosso planeta, os evangélicos, o sistema religioso anunciam, olha, Jesus está voltando. Mas também tem um entendimento assim, que fala que para Jesus voltar, primeiro Elias tem que vir. Então, se Elias não vir, não acontece a volta de Jesus. Porque para Elias vir, que Elias tem que vir e anunciar a destruição sobre todas as coisas, Elias tem que vir fazer esse anunciamento para Jesus voltar. Mas eu quero deixar para você essa leitura aqui, para que nós possamos continuar com esse entendimento. Você vai entender com as minhas explicações aqui sobre a volta de Jesus, sobre Jesus voltar, né? São versículos difíceis do sistema entender. E olha o que Lucas diz no versículo 21, versículo 20. No versículo 20, um contexto aqui. Mas, Jesus falando com os discípulos, mas quando virdes, irmãos, um exemplo, quero dar um exemplo para vocês. Jesus estava com os discípulos e ele fala para os discípulos. Os discípulos fazem uma pergunta a Cristo e Cristo responde ele, né? Jesus dando uma explicação aos discípulos, aos fariseus, todos os seus ouvintes lá, na época dele, na geração dele, né? Então ele não está falando com nós hoje, não é com a gente que Jesus está falando. Essa mensagem aqui não é para nós, foi para eles lá na geração deles. Preste bem atenção na leitura comigo. Mas quando virdes quem? O público que estava lá com Cristo. O público lá ia ver. O público que Jesus estava falando que iriam presenciar os acontecimentos que Jesus vai dizer aqui, ó. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, que era o Império Romano que iria invadir Jerusalém, cercar Jerusalém, sabeis então que é chegada a sua desolação. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio dela saiam, e os que nos campos não entrem nela. Então, irmãos, se aqui fosse um evento global para o mundo inteiro, do que adiantaria então Jesus falar para eles assim, olha, os que estiverem na Judéia fujam para os montes? Não faria sentido, porque fugir para os montes, para um evento global, não ia fazer sentido, não ia adiantar ninguém fugir. Exatamente? Estão entendendo? Não ia adiantar ninguém fugir. E olha só, e os que estiverem no meio dela, que é no meio da cidade, saiam. E os que nos campos não entrem nela, não entrem na cidade.
Então os que estavam no meio da cidade de Jerusalém, que saíssem, fugissem dali. E os que estivessem lá no campo, nas fazendas, nas zonas rurais, não voltassem para lá. Por quê? Jerusalém que seria pisada. Então, se isso aqui é um evento ainda para os nossos dias, se é um evento ainda para o futuro, e se é um evento global, então não faz sentido Jesus dizer: quem está dentro de Jerusalém não saia, e quem está fora não volta para dentro de Jerusalém. Ou que seja, para a Judéia. Por quê? Porque era um evento que iria acontecer lá, naquela região. Seria um evento lá para os judeus. Tá? Não é para nós, não para os nossos dias. 22. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Tudo que estava escrito, irmão, sobre a vinda de Jesus, sobre o juízo de Deus sobre Jerusalém, sobre os judeus, os profetas Ezequiel, Jeremias, Isaías, né? Até mesmo profecias que Moisés profetizou em Levítico, em Deuteronômio, ia se cumprir tudo nesses dias, com a invasão de Jerusalém, do Império Romano a Jerusalém. Então, isso aqui é um evento catastrófico que já passou, que já aconteceu. E aconteceu entre 64 até 70 BC. A história conta isso. Tem um historiador que conta a história dos judeus, que é Flávio José, ele conta isso. Flávio José, ele conta a história dos judeus. E se você ler o livro de Flávio José, você vai ver ele explicando tudo isso aqui. A invasão, o Império Romano invadiu Jerusalém, devastou Jerusalém. Tá? E tem uma que teve uma judia, uma mulher dos judeus, que a fome foi tanta nessa época que ela comeu o seu próprio filho, cozinhou o seu próprio filho para comer. Eu vou trazer isso aqui, eu tenho uns estudos que eu vou estar explicando sobre os 4 cavalos do Apocalipse, né? O que é os 4 cavalos do Apocalipse, em Apocalipse capítulo 6 em diante. Você está entendendo? Então, é um evento passado, isso aqui já aconteceu. Então, não tem nada disso aqui para acontecer no futuro. Para a volta de Jesus, para Jesus voltar. Né? E é afirmado categoricamente entre o sistema religioso, principalmente os teólogos, os professores de teologia, os professores da escola bíblica dominical, quando fala da escatologia, que é um estudo sobre o fim dos tempos, eles ensinam que Elias tem que voltar. Elias tem que vir. Para acontecer a volta de Jesus, Elias tem que vir. Então, tudo isso aqui já é um passado. Elias vir, Elias voltar, falar, mas, irmão Reinaldo, mas lá em Malaquias está escrito tal, assim, os teólogos que falam isso. Porém, os crentes não sabem disso. A única coisa que os crentes sabem do livro de Malaquias, não estou falando mentira. Eu fui de lá, eu fui evangélico. A única coisa que nós evangélicos, eu falo nós porque eu era, só para você entender, entende de Malaquias, é só a respeito do dízimo. Malaquias 3, do versículo 8 a 11, onde fala do dízimo. Os crentes só entendem disso, só disso que os crentes, os evangélicos entendem. E sendo que o livro de Malaquias foi um livro escrito, um profeta que Deus usou contra Israel, para trazer uma profecia, um peso de uma palavra contra Israel. Como está escrito também em Malaquias capítulo 1, versículo 1. Uma mensagem de Deus para Israel. Não é para o resto do mundo. Não para os gentios. Mas os evangélicos, os crentes evangélicos, só entendem de Malaquias a parte do dízimo. Porque é isso que é ensinado. Só é ensinado isso lá nas igrejas. Os pastores das igrejas evangélicas só ensinam Malaquias 3:10. Ou Malaquias 3, do 8 a 11. Que está falando do dízimo. Mas vamos ver o que está escrito em Eclesiastes, capítulo 1, do versículo 9. O que o pregador Salomão escreveu, no seu entendimento? Irmãos, é porque assim, é ensinado que tudo vai acabar, que
vai acontecer novo céu, nova terra, Deus vai destruir esse mundo, Deus vai acabar com esse mundo, Jesus vai voltar, é o fim dos tempos, né? Cada enchentes, cada tempestade, cada guerra, cada trivoada, cada epidemia, Jesus vai voltar, é o fim dos tempos, é o fim do mundo, né? Então, que vai haver uma transformação nessa terra, o mundo vai acabar, vai ser novo céu e nova terra. Amado, Eclesiastes, Salomão, ele deixa uma mensagem bem interessante para nós aqui, que diz assim, ó: o que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do céu. Então Salomão está dizendo o que com isso? Salomão está dizendo o seguinte, que o que é e sempre vai ser. Essa terra existe e sempre vai existir, irmão. Pessoas vão nascer e pessoas vão morrer. Outras vão nascer e vão morrer. Uma vem, outra vai. Ele diz também, se não me engano, no capítulo 1, versículo 4 de Eclesiastes, que geração vai e geração vem e a terra permanece para sempre. Então isso aqui é uma coisa que não vai acontecer de novo. Nada de novo. De novo o que quer dizer aqui de Salomão? De novidades. Entendeu? Então o que existe sempre vai existir. O que você vê hoje, você vai ver amanhã acontecer. Aconteceu guerras e terremotos lá na época de Jesus, quando Jesus preanunciava. Aconteceu desde o início do mundo. Vai acontecer até hoje. E vai acontecer amanhã e depois sempre vai acontecer. Sempre teve guerra, sempre teve terremoto, sempre vai ter, irmão. Sempre existiu epidemia, pandemia, doenças desconhecidas e sempre vai acontecer. Não tem nada de novidade nessa terra para acontecer. Você está entendendo? Então, esse negócio de Jesus voltar, arrebatar a igreja, Deus destruir o mundo, tudo acabar, não, isso não vai acontecer. Eu vou trazer uma explicação aqui sobre novo céu e nova terra. O que significa novo céu e nova terra? Eu vou explicar para você que não é Deus destruir nem essa terra e nem o céu e fazer tudo de novo. Não é nada disso. O que significa novo céu e nova terra. Tá? Então aqui, o que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo, ou seja, novidade, debaixo do sol. Teve guerra, vai continuar tendo guerra. Teve terremoto, vai continuar tendo terremoto. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Para Jesus voltar, primeiro tem que vir Elias. É isso que é pregado e que é ensinado no sistema religioso evangélico, que é pregado e ensinado pelos teólogos, pelos pastores. Para Jesus voltar, primeiro tem que vir Elias. Então, irmãos, vocês do sistema religioso evangélico, eu não estou aqui contra os evangélicos. Eu não estou aqui falando mal de vocês evangélicos, vocês irmãos evangélicos. Porque vocês só são, como eu fui, uma vítima do sistema. O que pregam para vocês e que ensinam para vocês, vocês pegam. O que pregava para mim e o que ensinava para mim, eu peguei. E é tanto que eu ensinei também, porque eu também tomei conta de igrejas. Você está entendendo? Eu também ensinei que para Jesus voltar, primeiro Elias tinha que vir. Porque está escrito em Malaquias. Olha o que está escrito aqui em Malaquias. Mas é igual eu falei, porém, quando eu era evangélico, eu só entendia da parte que falava do dízimo. É o que ensina dentro das igrejas. As igrejas só ensinam isso. É dízimo, dízimo. Quando fala de Malaquias, já logo vem na mente. É dízimo. Malaquias 3, 10. Malaquias 3, 8, 9, 10 e 11. Está falando do dízimo. Que é só isso que os evangélicos sabem. Só é isso que vocês sabem. Porque só é isso que é ensinado para vocês dentro do seu sistema religioso. Me perdoam se eu estou pegando pesado, mas é a verdade. Ou vocês vão me dizer que não é verdade? É verdade, é isso que acontece lá dentro.
Só ensinam para vocês a respeito de Malaquias sobre isso. Mas eu quero mostrar para você o que diz Malaquias sobre a vinda de Elias, sobre Jesus voltar, porque é o que o sistema religioso, os teólogos ensinam, eles pregam isso, batem em cima disso, que para Jesus voltar, primeiro tem que vir Elias, porque está escrito em Malaquias. Olha o que diz Malaquias capítulo 4, versículo 5. Eis que eu vos enviarei. Olha, irmãos. Eis que eu vos enviarei. Quem? Para quem? É um evento que é uma notícia para quem? Malaquias capítulo 1, no versículo 1, é uma profecia de Malaquias para o povo de Israel, para os judeus. Tá? Então aqui, eis que eu vos enviarei. Vos quem? Para os judeus, para Israel. Não é para o resto do mundo, não é para nós, não é para os gentios, porque isso aqui não é uma mensagem para os nossos dias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O sistema religioso está esperando o grande e terrível dia do Senhor, que eles falam que é o grande trono branco, onde Deus vai julgar todas as nações, onde vai acontecer o derramamento de sangue, aonde Deus vai arrebatar a tua igreja, vai ter a grande tribulação. Só que antes disso acontecer, Elias tem que vir. Não é verdade? Não é isso que é ensinado aí dentro do sistema? Vê se você acompanha comigo. Antes do grande e terrível dia do Senhor, Elias tem que vir. Então, para vocês evangélicos que esperam Jesus voltar e que espera as catástrofes acontecer, o grande e terrível dia do Senhor acontecer, para vocês que esperam isso acontecer, primeiro Elias tem que vir para depois Jesus voltar. Então vocês tinham que anunciar o seguinte: olha, Jesus está voltando. Aí vocês estão fazendo errado. Então vocês tinham que falar assim: olha, Elias está voltando. Por quê? Porque primeiro, para Jesus vir, primeiro tem que vir Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aqui está escrito onde? Em Malaquias. Malaquias está escrito antes da cruz. Malaquias está escrito antes do contexto de Lucas, onde Jesus falou que Jerusalém seria pisoteada, o Império Romano iria invadir Jerusalém, o templo seria derrubado. Então isso aqui está escrito antes disso, antes da vida do Senhor, antes do grande e terrível dia do Senhor, primeiro viria Elias. O sistema não ensina isso e vocês estão esperando Jesus voltar. Então está errado, porque para Jesus voltar, primeiro tem que vir Elias. Elias ele tem que vir antes do terrível e grande dia do Senhor. Mas se eu afirmar para você que isso não vai acontecer mais, porque Elias já veio e Jesus também já veio. Porque fala que para Jesus voltar, primeiro Elias tem que vir. E quem anunciou que Elias já veio foi o próprio Jesus. Jesus já falou que Elias já veio. Então, se Elias já veio, então o grande e terrível dia do Senhor também já veio, e Jesus também já veio. Já voltou. Então, nada disso vai acontecer mais. Por quê? Porque já aconteceu. Né? Então, para Jesus voltar primeiro, tem que vir Elias. Então, o sistema religioso, eles não conseguem, irmãos, nos trazer isso à clara. Foi mais fácil para os teólogos pegar o livro do Apocalipse, ou então todos os eventos que falam da vinda de Jesus, que seria para aquela geração, e foi para aquela geração, para aqueles dias, e eles jogam para os nossos dias. Já estamos no ano de 2025, quase 2 milênios já se passaram, e nada de Elias voltar, e nem Jesus voltar. Ora, vai ser quando? Né? Então, as pessoas estão sendo enganadas, iludidas, com eventos, esperando um evento acontecer, sendo que esse evento já aconteceu, olha. Esse evento já aconteceu, não vai acontecer novamente. Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 17, do versículo 9 ao 3. Preste bem atenção. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem
seja ressuscitado entre os mortos. Vamos lá, versículo 10. Olha o 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Ora, uma pergunta dos discípulos a Jesus. Então, por que diz os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Que é necessário Elias vir primeiro. Olha a resposta de Jesus. E Jesus, respondendo, lhes diz: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E é isso, irmãos, que vocês evangélicos estão esperando. Elias, olha, para Jesus voltar, primeiro Elias tem que vir e restaurar todas as coisas. Foi o que Jesus respondeu aos discípulos, ó. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Vejamos, versículo 12. Preste atenção. Mas digo vós, não é eu, não é você, não é nós do Brasil, não é nós da Espanha, nem da França, e não é os moradores de Formosa, de Brasília, do século 21, do ano de 2025, não é. E digo vós quem? Aos discípulos que estavam lá com ele, aos fariseus, aos judeus, todos os ouvintes de Jesus ali, todos que estavam ali ouvindo ele, e ele diz, ó, mas digo vós que Elias já veio. O quê? Elias já veio. Jesus afirma para os discípulos aqui, para os ouvintes dele lá, que Elias já veio. Então como é que vocês estão esperando Jesus voltar? Porque para Jesus voltar, primeiro Elias tem que vir. E Jesus, o próprio Jesus aqui, olha, antes da vida de Jesus, ele afirma que Elias já veio. E Elias já veio. E não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram, assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Elias já veio. Olha os discípulos, a reação dos discípulos. Versículo 13. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. E entendeu os discípulos que Jesus falava de João Batista, que Elias era João Batista. João Batista estava ali anunciando a vinda do Filho do Homem no espírito de Elias. E Jesus afirma para eles que Elias já veio, mas eles não conheceram Elias, por quê? Eles estavam carnalmente, espiritualmente eles não entendiam nada. Para os judeus, João Batista estava ali fazendo um serviço de falso profeta. Não despertaram para as profecias, o que diz as Escrituras. Em Lucas no 21 e 22 fala aqui que todas essas coisas iriam acontecer para se cumprir todas as Escrituras. Então eles não atentaram para isso. Elias veio, João Batista estava no espírito de Elias e eles não entenderam. Mas quando Jesus explica para eles aqui, eles entenderam. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Que João Batista veio preparar o caminho para a vinda do Senhor e para o terrível grande dia. Que terrível grande dia foi isso? A invasão do Império Romano a Jerusalém. Amém, amados? Aquilo que eu estou deixando para você nesse pequeno respaldo aqui é para que você comece a pensar sobre a vida de Jesus. Ora, não olha para mim, para o irmão Reinaldo, questionar o que o irmão Reinaldo está falando aqui. Olha, não sabe o que está dizendo, está pegando algumas passagens bíblicas ali e afirmando isso e isso. Não. Começa a pensar dentro de si a respeito da vida de Jesus. Faz uma reflexão sobre a vida de Jesus.
dos acontecimentos proféticos anunciados nas profecias bíblicas e para que tempo, que geração estava acontecendo. Porque os teólogos, os professores, os pastores, os ensinadores da religião evangélica, que eles falam que eles pregam o evangelho, mas eles não estão pregando o evangelho coisa nenhuma. Eles estão ali enganando as pessoas dentro dos seus chamados igrejas, dentro dos templos, que as chamadas igrejas. Estão pregando medo. Se você não aceitar Jesus, você não vai para o céu, você vai para o inferno. Vai ser queimado no lago de fogo. Olha, se você não vir para a igreja, não aceitar Jesus como seu Salvador, você pode morrer, não ir para o céu e para o inferno. Os demônios vão te perseguir, diabo, Satanás vai perseguir a tua vida. Então a pessoa ela se encontra no meio de um embaraço, do enrodo da vida dela, que ela pensa assim, poxa, então a única saída para mim, a única solução da minha vida, para mim ter liberdade, ter paz, então é aceitar Jesus, porque daí eu não vou correr nenhum risco de ir para o inferno, ou de correr nenhum risco de Jesus vir e eu ficar. É só isso, pastor? É só ir para a igreja e aceitar Jesus? Sim, é só isso. É isso que é ensinado, né? Porém, é uma armadilha, porque quando a pessoa aceita Jesus, vai para a igreja e aceita Jesus, aí começa o acorrentamento. Aí começa o aprisionamento de almas, o aprisionamento das vidas. Por quê? Porque quando a pessoa chega lá e aceita Jesus na expectativa da tua vida mudar, dela ter paz, ter liberdade, ter novidade de vida, aí começa, olha, você aceitou Jesus? Eu aceitei. Então, agora você tem que batizar. Agora você tem que participar da Santa Ceia. Agora você tem que ser dizimista fiel. E não pode falhar o dízimo, porque se você falhar o dízimo, você vai para o inferno. Poxa, mas espera aí, mas para mim ser livre do inferno não era só aceitar Jesus como Salvador? A princípio era. Mas isso foi só uma isca. Jogou a isca, ferrou, puxou para dentro do sistema, chegou lá dentro do sistema, agora além de aceitar Jesus, tem que batizar, tem que participar da Santa Ceia, tem que ser dizimista fiel, não pode fazer parte do coral sem casar, não pode ser obreiro sem casar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque se fizer, Jesus volta e você fica. Se não pagar o dízimo, Jesus volta, você fica. Se você desobedecer o seu pastor, Jesus volta, você fica. Se você falhar um culto, deixar de ir para os cultos, Jesus volta, você fica. Se você for pego ouvindo uma música que eles falam, música do mundo, que não seja as músicas gospels lá, se você for pego ouvindo uma música dessa, você já pecou, aí você vai para o inferno. Se você não arrepender, não pedir perdão, você vai para o inferno. Ora, é um enrodo, é um engano, não tem nem como contestar. Porque caiu dentro de uma armadilha. E essa armadilha ela é pregada sobre a volta de Jesus. A pessoa ela tem que permanecer lá. Entra anos e sai anos e ela lá. E o pastor falando, Jesus está voltando. A missionária falando, Jesus está voltando. A missionária usando a sua língua mentirosas com uma adivinhação de falar assim, eis que Jesus manda dizer, igreja, que é o fim. Eis que Deus manda dizer que Deus está bradando na terra. Deus vai tremer a terra. Ora, isso é um grande engano religioso. Uma grande mentira. Amado irmão, se você quiser me criticar, me critica. Quiser contestar com o que eu falo aqui, contesta. Mas eu vou te dizer uma coisa. Jesus não vai voltar mais. Ele já voltou. A volta dele aconteceu do ano 64 até 70 BC. Hoje nós já vivemos em novidade de vida. Eu vou estar trazendo mais vídeos aqui. Estou com um cenário aqui não muito assim perfeito, mas vamos estar trabalhando para melhorar o cenário dos estúdios, dos ensinos,
e vou estar trazendo o ensino para a tua vida. E você vai ver o que é viver em vida. O que é reinar com Cristo em vida. Sem proibições, sem obrigações, sem demônio, sem Satanás, sem diabo, sem inferno, sem lago de fogo. Por que eu falo isso? Porque já somos salvos pela graça. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a tua vida. Até a próxima.